Graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o Gerson, sou de Atibaia, sou distribuidor de livros cristãos aqui em Atibaia, que são estudos da Bíblia, que é um estudo aqui que vai te incentivar e até te motivar a estar estudando a palavra de Deus todos os dias. Esses livros aqui estão sendo distribuídos no mundo inteiro e está sendo traduzido em diversos idiomas. Esse daqui está em português, aqui no Brasil, e é um trabalho bíblico que vai aí te ajudar a você ter um interesse maior pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, e te ajudar também a estar entendendo muitas questões bíblicas que por muitas vezes ficam difíceis de entender sem uma compreensão e um ensinamento profundo. Então está aqui essa novidade para você que queira aí ter um estudo profundo da palavra de Deus. E este livro aqui é o primeiro livro da coleção dentre 65 títulos de livro. Com este título aqui, Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água do Espírito. É um livro aqui que vai tratar somente desse assunto, referente ao novo nascimento. Então você tem aqui esta novidade que está sendo distribuída no mundo inteiro. E o melhor disso é que está sendo distribuído gratuitamente. E o trabalho do livro é incentivar você a estar estudando a palavra de Deus dentro da tua casa, para que você possa entender a vontade de Deus para a tua vida e o plano perfeito de Deus para a tua vida através do batismo de Jesus Cristo e do sangue na cruz e ressurreição. Tem uma passagem na Bíblia que está lá nas primeiras cartas de João, capítulo 5, 6, que o apóstolo fala que Jesus é aquele que veio por meio da água e do sangue e do Espírito. Esses três testemunhos que este apóstolo dá de Jesus, ele é um testemunho que testifica Jesus como Salvador do homem, o nosso Salvador. E ele fala que Jesus ele veio por meio da água e do sangue e do Espírito. Mas hoje nós vemos aí as pessoas acreditando somente na crucificação de Cristo, como se a cruz fosse somente o plano perfeito de Deus. Só que o plano perfeito de Deus, segundo a palavra de Deus, ele começou a ser realizado na nossa vida no momento em que Jesus ele foi batizado por João Batista. E o batismo de Jesus Cristo, segundo o que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, ele é tão importante para a nossa vida, tão importante quanto a crucificação de Jesus Cristo. Quando Jesus ele foi morto na cruz, quando o soldado furou o lado dele com uma lança, está lá no Evangelho de João, capítulo 19, 34, que quando o soldado furou o lado dele com uma lança, a Bíblia fala que logo saiu água e sangue. E o apóstolo testificou lá nas primeiras cartas de João, capítulo 5, versículo 6, que Jesus é aquele que veio por meio da água e do sangue e do Espírito. Meus amigos, eu gostaria de estar declarando aqui que a salvação, segundo a palavra de Deus, ela é muito diferente da salvação segundo a uma doutrina religiosa. Nós temos este livro aqui que está sendo traduzido em vários idiomas. Aqui ele está em português. O autor do livro é o Paul Sejong, coreano. Eu conheci esse pastor aqui quando eu estava no meio da teologia, fazendo estudo de teologia. Inclusive eu comprei o estudo de teologia, paguei quase R$400, 300 e pouco reais. E se você me perguntar agora se eu recebi alguma salvação através daqueles estudos, eu te responderia que não. Meus amigos, eu gostaria de declarar para você aqui que muitos estudos estão sendo compartilhados, sendo publicados no mundo inteiro, que está sendo vendido a altos preços,
Em primeiro lugar, gostaria de estar confirmando para vocês que esses estudos que está sendo vendido em alto preço, preço que muitas vezes você não consegue estar pagando, e são estudos que não são referência bíblica, não são referências espirituais. E tem um mandamento de Jesus Cristo que ele declara: de graça recebeste, de graça dai. Então a palavra de Deus, ou seja, um estudo referente à palavra de Deus ou um louvor, ele nunca pode ser vendido segundo a vontade de Deus. Ele tem que ser distribuído gratuitamente. Então o trabalho tem que ser feito gratuitamente segundo a vontade de Deus. E nós estamos aqui cumprindo com essa vontade de Deus, levando as pessoas a conhecer a palavra de Deus, a salvação dos pecadores, referente ao Evangelho da Água e do Espírito, que declara que Jesus veio a este mundo por meio da água e do sangue e do Espírito. Jesus falou para Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento se refere ao batismo de Jesus, porque a água testifica que Jesus foi batizado por João Batista e que naquele momento Jesus ele cumpriu uma missão tão importante do reino de Deus e da vontade de Deus, para que eu e você seja salvo. Só que o erro de muitos cristãos, até mesmo na teologia e em outras religiões que eu frequentei, eles ensinam de uma maneira errada. Eles ensinam que Jesus foi batizado por João Batista para nos dar exemplo, porque João Batista estava proclamando o batismo de arrependimento, e Jesus, como ele não tinha pecado nenhum, ele ali nos deu um grande exemplo para que eu e você sejamos batizados. Mas será que isso está escrito na palavra de Deus? Se nós formos olharmos na origem, aonde explica o batismo de Jesus Cristo, nós temos que olhar primeiramente na fonte, né, aonde ele foi batizado, e aonde está escrito que ele foi batizado por João Batista. Então essa afirmação e esta origem, ela está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o 17. Então a gente podemos confirmar aqui nesta passagem, meus amigos, que Jesus ele não foi batizado para nos dar exemplo e nem por humildade, e sim por um outro tipo de propósito, meus amigos. Quando você escutar de um pastor ou uma doutrina religiosa que Jesus foi batizado por humildade para nos dar exemplo, só porque Jesus foi batizado por um batismo que João proclamou ser o batismo do arrependimento, se alguma religião ou doutrina ou pastor, qualquer seita que seja, afirmar para você que Jesus foi batizado para nos dar exemplo, para que eu e você também sejamos batizados, pode acreditar que isto é heresia. Porque a verdade do batismo de Jesus Cristo está aqui em Mateus capítulo 3, e eu gostaria de estar lendo aqui para você entender o verdadeiro sentido do batismo de Jesus Cristo, e que Jesus ele não foi batizado para nos dar exemplo e nem por humildade. Ele foi batizado por um outro propósito, e eu gostaria de estar lendo aqui para você agora. Bom, nós podemos começar a ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o 15. Eu não vou ler até o 17 não, que a resposta está aqui no 15. Então aqui diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Veja que João neste momento ele estava batizando o povo com o batismo do arrependimento. Agora Jesus ele está indo diante de João para ser batizado por João. E veja o que a palavra de Deus diz. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunha-se-lhe, dizendo:
e eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então agora, meus amigos, veja o verdadeiro propósito do batismo de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja bem, João Batista, ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vem a mim? Então Jesus falou para ele assim: João, deixe como está, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tá vendo, meus amigos, aonde está o erro? O batismo de Jesus foi um cumprimento da lei. Quando Jesus fala assim, nos convém cumprir toda a justiça de Deus, isso significa que Jesus foi batizado para cumprir a justiça de Deus. E que justiça que ele cumpriu naquele momento? Para entender essa questão do batismo de Jesus Cristo, você tem que ler o livro de Levíticos, aonde fala que o animal puro, sem defeito, ele era sacrificado pelo pecado do povo naquela época do Velho Testamento. E você tem que entender qual é o sentido, qual que é a ordenança de Deus dentro daqueles rituais. Por exemplo, meus amigos, deixa eu ler uma passagem aqui no livro de Levíticos para poder explicar para você as condições necessárias no Velho Testamento para que o ritual seja aceito diante de Deus. Nós podemos ler, por exemplo, o livro de Levíticos aqui, ó, ele tem 28 capítulos. E a gente podemos ler aqui o primeiro capítulo, ok? O primeiro capítulo. E logo no comecinho, você pode até ver aqui, ó. Eu estou aqui no comecinho do livro de Levíticos, o primeiro capítulo. Eu vou ler aqui para você o primeiro capítulo e falar as condições necessárias para que o sacrifício do Velho Testamento ele seja legítimo diante de Deus, para que eu possa entender o sacrifício feito por Deus no Novo Testamento através do sacrifício de Jesus Cristo. Então aqui você pode ler comigo se você quiser, ou ouvir a leitura aqui. E aqui Deus fala assim, o primeiro capítulo a partir do versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, bom, meus amigos, desculpa, mas eu vou ler o primeiro capítulo para ter um entendimento melhor. Levítico capítulo 1, primeiro versículo até o 4. Não, até o 5. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer ofertas ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá suas mãos sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Bom, meus amigos, nós lemos aqui até o versículo 5. E dentro desse texto aqui, a gente pode entender qual o sentido, qual que é a origem, qual que é a vontade de Deus dentro desse sacrifício e o que era feito nesse sacrifício também para que ele seja legítimo diante de Deus. O primeiro passo que está aqui no versículo 3 é oferecer um animal puro sem defeito. Esse é o primeiro passo para que o sacrifício seja legítimo diante de Deus.
Agora o segundo passo, meus amigos, ele está no versículo 4 aqui, era a imposição de mão. Para você entender melhor a imposição de mão, você pode estar lendo Levíticos, capítulo 16, versículo 21, que diz que a imposição de mão é a transferência do pecado, do pecador, a transferência do pecador sobre o animal. Então, o primeiro passo era oferecer o animal puro sem defeito, o segundo passo era impor as mãos sobre a cabeça do animal para a transferência do pecado, e agora o terceiro passo, para que o sacrifício seja legítimo diante de Deus, você tem que entender que é o derramamento de sangue, e está aqui no versículo 5. Então, havia essas três condições no Velho Testamento para que o sacrifício ele seja legítimo diante de Deus. E agora no Novo Testamento? Quando a gente lê, por exemplo, Isaías, vamos pegar uma passagem aqui no Isaías, no capítulo 53, e para mim poder te explicar aqui o Novo Testamento, o sacrifício do Novo Testamento. Isaías 53, versículo 4, fala assim, Isaías 53, versículo 4, fala assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías aqui ele fala que Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O que são as nossas enfermidades e as nossas dores? São todos os pecados que cometemos em nossa vida toda. Jesus falou lá em Marcos 7:21 que do interior do coração do homem procede os maus desígnios. E lá ele fala 12 tipos de pecado que está dentro do coração do homem. E Isaías aqui fala que Jesus ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ou seja, que Jesus levou os nossos pecados sobre si. E como era feito isso no Velho Testamento? É através da imposição de mão. Se você ler, por exemplo, Levíticos, o livro de Levíticos, mais uma vez, eu falei aqui para você, se você quisesse ler Levíticos 16, versículo 21, você pode ler aqui para você só confirmar isso. O Levíticos, eu estou aqui no livro de Levíticos, pode confirmar aí, 16, 21, que ele fala assim: E Arão porá ambos as mãos sobre a cabeça do bode, vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Então, veja bem, a imposição de mão, porque quando você lê o livro de Levíticos, ele tem quantos capítulos? Ele tem 28 capítulos, tá? Desculpa, 27 capítulos. Eu inventei mais um capítulo aqui. 27 capítulos, tá bom? Ele tem 27 capítulos, o livro de Levíticos. E toda vez que você lê o livro de Levíticos, você vai ver que de todos os sacrifícios ordenados por Deus aqui, tinha a imposição de mão. Agora no Novo Testamento, quando você vê o sacrifício de Jesus Cristo, você vê o que Jesus fez para poder salvar o homem do pecado. Ele foi batizado por João Batista. Veja bem, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, você lembra da palavra que ele disse? Deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando ele fala assim nos convém, veja que ele não falou só uma pessoa, ele falou duas, assim nos convém. Ele está falando para ele como Cordeiro de Deus, e ele está falando para João Batista, que é da linhagem sacerdotal da tribo de Levi, que a tribo de Levi no Velho Testamento era uma tribo separada por Deus para estar trabalhando no tabernáculo, aonde o sacerdote ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal
ele tinha que confessar o pecado do povo sobre a cabeça daquele animal e depois ele tinha que degolar o animal para que o pecado do pecador seja perdoado. Mas na época do Velho Testamento, eles tinham que fazer isso daí diariamente, ano após ano, dia após dia, com sacrifícios diferentes. E todos os sacrifícios que eles faziam aqui no Velho Testamento, havia a imposição de mão como uma ordenança de Deus. E essa imposição de mão no Novo Testamento seria o quê? É isso que eu gostaria de estar passando para você aqui. Que as religiões do mundo, muitas religiões do mundo, estão te enganando, dizendo que Jesus foi batizado para nos dar exemplo por humildade. Isso é um engano do próprio diabo. Por quê? Porque quando você lê aqui Mateus, nós lemos agora há pouco Mateus, capítulo 3, versículo 15, Jesus falou para João: deixe como está, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esse é o plano perfeito de Deus, meus amigos, para você e para mim. O plano perfeito de Deus foi realizado na nossa vida no momento que Jesus ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, ali ele cumpriu uma missão tão importante quanto a sua morte na cruz. Ou seja, o batismo de Jesus Cristo, ele é tão importante para nós quanto a crucificação de Jesus Cristo. E você precisa conhecer essa verdade e crer nela, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo sobre esse plano perfeito de Deus. Então você agora, o que você pode fazer? Você pode entrar no site que estiver na descrição desse vídeo e fazer o pedido desse livro. E você vai estudar este livro na tua casa gratuitamente. E eu garanto para você que este livro está preparado para qualquer idade, ou seja, uma criança de 10 anos que saiba ler, se ela pegar o livro para ler, ela vai entender o livro, porque as leituras são muito simples e muito fáceis de entendimento. Aqui há sermões e pregações referentes à palavra de Deus para incentivar você e para encorajar você a estar estudando a palavra de Deus. Aqui tem quatro folhas que são prefácios do livro, que ele é um resumo do Evangelho e também um resumo do ensinamento do livro. E para você ver aqui o primeiro sermão, o que se trata. Para sermos salvos, primeiro temos que reconhecer que somos pecadores. Tá vendo? Esse é o primeiro sermão. E para você ver aqui, ó, o primeiro sermão, ele já vai entrar com a passagem bíblica de Marcos. Marcos capítulo 7, 8 a 9, Marcos capítulo 7, 20 a 23. O que está bem negrito aqui é o que está na Bíblia. Aí o restante é os ensinamentos. Aí você vai se deparar aqui também com perguntas e respostas que fará com que você entenda perfeitamente os estudos e até o que a palavra de Deus está dizendo para a tua vida. Amém? Então, esta é a novidade. Eu sei que o mundo está tão acostumado a ouvir o testemunho de Jesus Cristo. É errado, porque quando você olha para o batismo de Jesus, o que as religiões ensinam, elas ensinam de uma maneira religiosa. Meus amigos, eu gostaria de falar aqui para vocês hoje que cada doutrina religiosa, se você for pegar a palavra de Deus que está em cada religião e abrir, por exemplo, a católica, a testemunha de Jeová, a adventista, se você for pegar a Bíblia que está em cada doutrina religiosa e abrir ela para ler, você vai ver que ali se encontra a palavra de Deus. Mas o que diferencia uma religião da outra? O que diferencia a católica da testemunha de Jeová, a testemunha de Jeová com a adventista? O que diferencia uma da outra? É a doutrina em si, que se tornam ladainhas do mal, ladainhas do inferno, do diabo. Então eu gostaria de afirmar aqui para você que doutrinas religiosas, elas não vêm de Deus, e sim são criações humanas.
e muitas vezes doutrina que denomina uma placa, uma doutrina religiosa. Então, eu gostaria aqui de estar abordando você a dar mais crédito do que está escrito aqui na palavra de Deus, do que está escrito em uma doutrina religiosa. Mas você tem um desafio aqui, eu dou um desafio a você, eu desafio a você a estar fazendo a leitura desse livro. Sim, este livro é de um pastor de lá da Coreia. Eu conheci ele quando eu estava fazendo a teologia em Atibaia, e eu posso garantir que esse pastor foi o primeiro pastor que eu conheci a testemunhar Jesus Cristo de acordo com o que a Bíblia está ensinando. Eu posso garantir para você aqui que este pastor foi o primeiro pastor a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, chamado o Evangelho da Água e do Espírito, que está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, 5, que está descrito lá também nas primeiras cartas de João, capítulo 5, 6, e que esse foi o primeiro pastor a proclamar o Evangelho da Água e do Espírito ao mundo inteiro, de acordo com como está escrito, levando as pessoas a nascer de novo da água e do Espírito. E se esse assunto foi interesse seu, se você se interessou por esse assunto, eu vou colocar o link do nosso trabalho, que é o link do livro. Você vai se deparar com os estudos lá no link também, e você vai se deparar com os outros livros também, que estão lá no link também, e você vai conhecer o nosso trabalho que está sendo feito no mundo inteiro. E você vai ver que lá no nosso link nós não vamos pedir nada para você, não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir nenhum real para você para estar estudando conosco. Ao contrário, nós iremos cumprir com o mandamento tão importante de Jesus Cristo, que ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Amém? Eu agradeço você por ter escutado este áudio e eu convido a você, a partir de agora, a entrar no nosso site, conhecer o nosso trabalho evangelístico que está sendo feito no mundo inteiro. E se você mora em Atibaia ou região, você pode entrar em contato conosco aqui em Atibaia. Eu vou colocar o telefone aqui na descrição do vídeo também, que vai ser divulgado. E você pode entrar em contato comigo. E se você for de Atibaia ou região, eu levarei o livro, nós levaremos o livro pessoalmente a você. Amém? Eu agradeço muito você por ter escutado esse vídeo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.